Milhares de pessoas estão aqui em Tel Aviv protestando contra a guerra. A polícia está nos forçando a sair. Não é o Irã, mas Israel que está à beira do colapso. Os sinais começam a surgir nas ruas de Tel Aviv. Bandeiras de protesto começaram a aparecer. Não se trata mais de política comum, mas de uma exigência para acabar com a guerra e derrubar o regime. E o mais surpreendente é que esta crise não é apenas política. Ela atingiu o coração das Forças Armadas. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir, admitiu abertamente que o exército israelense enfrenta uma grave crise de pessoal. Suas palavras foram firmes. Se não houver uma solução, as forças de defesa de Israel podem entrar em colapso. Isso não é mais apenas pressão externa, é uma crise interna. O que está acontecendo agora pode ser o ponto de virada mais decisivo na história de Israel. A pressão sobre Israel, na verdade, começa de dentro. Em meados de março, os protestos ainda pareciam pequenos. Apenas algumas centenas de pessoas se reuniram em frente à residência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em Jerusalém. A exigência deles, Netanyahu deve renunciar. Inicialmente, a situação era calma e controlada, mas isso era apenas o começo. Em poucos dias, a raiva cresceu. Em Tel Aviv, milhares foram às ruas. Eles não exigiam apenas o fim das guerras no Irã, Líbano e Gaza, mas também condenavam políticas controversas, incluindo a proposta de pena de morte para palestinos. Este se tornou um dos maiores protestos desde a escalada do conflito, e a situação começou a sair do controle. Confrontos entre a polícia e os manifestantes foram inevitáveis. Até mesmo as forças de defesa de Israel foram mobilizadas para ajudar a controlar a situação. O problema é que o foco deles está dividido: lutar externamente enquanto enfrentam seu próprio povo internamente. Isso agravou a crise de pessoal já existente. Para cobrir o déficit, a Suprema Corte de Israel já havia decidido há muito tempo que a isenção do serviço militar para a comunidade judaica Hared não era mais válida. Isso significa que eles agora são obrigados a se alistar. Avisos de convocação começaram a ser enviados, exames foram agendados e a ameaça de sanções legais foi preparada. Mas a resposta foi dura. Muitos desta comunidade foram às ruas, rejeitando uma política que eles acreditam minar sua identidade religiosa. Alguns preferem até ser punidos a abandonar seus estudos religiosos. Por outro lado, a recusa também vem da geração mais jovem. Em Tel Aviv, um grupo de jovens queimou publicamente seus avisos de convocação militar. Eles são conhecidos como Refuseniks, recusando-se a se juntar às forças de defesa de Israel porque não querem se envolver em operações militares que afetam civis. Enquanto os protestos acontecem nas ruas, no nível da elite, a crise é muito mais séria. No norte de Israel, a situação está se tornando pública. O prefeito de Margaliot, uma pequena cidade na fronteira com o Líbano, chegou a chorar na televisão nacional. Ele desabafou sua raiva pela destruição de sua cidade devido à escalada com o Hezbollah. Sua acusação foi clara: o governo e os militares falharam em proteger os cidadãos. Um sentimento semelhante veio do prefeito de Kiryat Shmona. A maior cidade do norte está agora quase vazia. Em uma reunião oficial, ele revelou que a maior parte da população teve que ser evacuada porque a situação não era mais segura. Isso significa que as áreas de fronteira estão sendo abandonadas. As críticas também vêm dos mais altos níveis políticos. O líder da oposição, Yair Lapid, acusou o governo de Benjamin Netanyahu de travar uma guerra sem uma direção clara. O impacto é sentido diretamente pelas forças de defesa de Israel. Falta de pessoal, uma estratégia fraca e uma pressão cada vez maior. A situação se intensificou quando o porta-voz de Netanyahu, Zev Akmon, renunciou. Isso sinalizou que rachaduras também estavam aparecendo no círculo íntimo do poder. Então veio uma admissão mais chocante de Ram Ben Barak. O ex-vice-diretor do Mossad declarou que o investimento maciço do Mossad de bilhões de shekels falhou em enfraquecer o Irã. Esta declaração desencadeou um jogo de acusações com Netanyahu, que por sua vez culpou os chefes de inteligência. Até o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett se manifestou. Ele avaliou que Netanyahu perdeu o rumo e que as operações militares em Gaza e no Líbano não produziram uma vitória real. Como resultado, a confiança do público desmoronou. E lentamente, um fenômeno mais preocupante está surgindo. Os cidadãos estão começando a deixar Israel. Em meio a um conflito que continua a se expandir sem sinais de diminuir, o exército israelense enfrenta sua crise mais fundamental: a falta de pessoal. Isso não é mera especulação. É um aviso direto da alta cúpula militar. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel,
Eyal Zamir, admitiu abertamente que, após mais de 900 dias de operações ininterruptas, a condição das tropas está em um ponto crítico. Ele até alertou que, sem uma solução rápida e concreta, as forças de defesa de Israel poderiam entrar em colapso por dentro. O principal problema é o fardo cada vez maior. As forças de reserva agora são forçadas a atuar em múltiplas frentes simultaneamente: Gaza, Líbano, Síria, Cisjordânia e até mesmo enfrentando um potencial conflito direto com o Irã. Isso significa que não há espaço para descanso. As rotações estão se tornando mais apertadas. A fadiga física está aumentando e a pressão mental está começando a corroer a prontidão para o combate. Nessas condições, a eficácia das tropas está claramente diminuindo. Mas a pressão não vem apenas do campo de batalha. O governo de Benjamin Netanyahu é visto como tendo falhado em distribuir o fardo de forma justa. A controvérsia sobre o alistamento militar para a comunidade ultra-ortodoxa continua, enquanto a necessidade de pessoal se torna mais urgente. Ao mesmo tempo, a escalada na Cisjordânia e a expansão das operações militares estão adicionando novos fardos, não reduzindo a pressão, mas expandindo-a. Relatórios da inteligência russa também indicam perdas significativas, incluindo oficiais de inteligência e milhares de soldados. Se isso estiver próximo da realidade, então não se trata mais de uma questão de estratégia, mas da resistência do próprio sistema militar. E agora a questão é, se a máquina de guerra está começando a se cansar, quanto tempo mais ela pode durar antes de realmente entrar em colapso? Talvez não seja um oponente no campo de batalha que derrubará Israel primeiro, mas sim a crescente pressão global. Israel já foi conhecido por seu forte apoio no cenário internacional, mas agora a maré está virando. O governo de Benjamin Netanyahu está enfrentando pressão de todos os lados, não apenas militar, mas também legal e da opinião pública mundial. Um dos mais cruciais é o caso de alegação de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça. Este caso foi apresentado pela África do Sul no final de 2023, acusando Israel de violar a Convenção sobre Genocídio de 1948 durante suas operações militares em Gaza. Com o tempo, o apoio a esta ação judicial continuou a crescer. Espanha, Turquia, Irlanda e vários países latino-americanos se juntaram. Agora, a Islândia e os Países Baixos também estão começando a tomar uma posição. Isso significa que a pressão não é mais uma voz minoritária, mas está se tornando a corrente principal. Enquanto isso, o jornalista Richard Engel revelou que Israel está até mesmo arrastando os Estados Unidos para um envolvimento mais profundo neste conflito. E a reação do público global tem sido explosiva. Em Paris, cidadãos foram às ruas para condenar a guerra. No Japão, cerca de 24 mil pessoas protestaram apesar da chuva torrencial. No Reino Unido, milhares exigiram o fechamento da embaixada de Israel. Até mesmo nos próprios Estados Unidos, ondas de protestos sem reis varreram os estados, opondo-se às políticas de guerra de Donald Trump, que são vistas como favoráveis a Israel. Isso não é mais apenas uma crítica comum, é um isolamento que se forma lentamente. Com a pressão continuando a aumentar tanto de fora quanto de dentro, a grande questão agora é: para onde vai a política israelense? Esta situação apresenta vários cenários difíceis. O primeiro cenário, a posição de Benjamin Netanyahu fica cada vez mais encurralada. A pressão pública, as críticas da elite política e a crise militar poderiam desencadear pedidos de eleições antecipadas ou até mesmo uma mudança de liderança. Nessas condições, a estabilidade política de Israel poderia ser abalada por dentro. O segundo cenário é o oposto. O governo poderia tomar medidas mais agressivas. Historicamente, a pressão interna muitas vezes foi respondida com uma escalada externa para desviar a atenção do público. Isso significa que o conflito poderia se ampliar, e não diminuir. Mas qualquer que seja o cenário, as consequências a longo prazo não são leves. Primeiro, a confiança do público no governo e nas forças armadas está começando a se desgastar. Quando uma guerra não consegue produzir uma vitória clara, o público começa a questionar a direção e os objetivos da estratégia nacional. Segundo, o impacto econômico. Uma guerra prolongada drena o orçamento do Estado, suprime investimentos e incentiva uma onda de êxodo de cidadãos. Se isso continuar, Israel poderá enfrentar uma grave desaceleração econômica a longo prazo. Terceiro, a posição global de Israel também está mudando. O isolamento internacional que começa a se formar pode impactar as relações diplomáticas, a cooperação econômica e até mesmo o apoio militar de aliados.
E o mais crucial, a direção do próprio país pode mudar. Israel persistirá com uma abordagem militarista ou será forçado a mudar para um caminho de diplomacia? Em meio a toda essa incerteza, uma coisa ficou clara. A crise que Israel enfrenta hoje não é apenas sobre a guerra, mas sobre o próprio futuro do país.